Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você acha sobre o Final Fantasy XIII? Que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Final Fantasy XIII. Um dos jogos mais problemáticos da série Final Fantasy. Trouxe muita coisa diferente, muita coisa nova, muita coisa legal e muita coisa ruim, sendo as coisas ruins as mais exaltadas pelas pessoas que jogam Final Fantasy. É... Vamos lá. Primeiramente, para dar uma base. Final Fantasy, o que é essa série de jogos? Uma série RPG que são focadas na história e na luta em si, nos personagens, tudo bem? Vamos separar assim: história, luta, personagens, e eu também deixo um adendo que foi algo que existia, sempre existiu também, que é exploração, tá bom? Colocando esses quatro pilares na, na conversa, vamos seguir que eu vou explicar o porquê que o jogo do Final Fantasy XIII foi tão problemático e também o porquê ele não é ruim. Ó, pegando essa linha, esses quatro pilares: história, luta, personagens e exploração, tá bom? Vamos começar já para explicar a polêmica que aconteceu. O que houve no Final Fantasy XIII? Ele gerou uma grande quantidade de problemas no quesito exploração. E no outro ponto, que também pode ser considerado um pilar ou não, que parte do gênero do jogo, que é RPG. O que aconteceu com a história, com a exploração do jogo e com o RPG? Os Final Fantasy, os anteriores, eles vinham da ideia de jogos com um mundo para você explorar, para você ir upando, para você descobrir coisas, e seguindo essa mesma linha, cada jogo foi tendo isso. Do primeiro Final Fantasy ao 12, sabe? Todos tinham essas características de exploração, mas o 13 teve uma ideia diferente. O Final Fantasy 13, ele veio com a ideia de que exploração não seria um foco. Eles não dariam atenção e, dentro da história, seguiria uma caminhada mais linear, o que também afetou a questão RPG, que diferentemente dos outros jogos, onde você upava de nível, você tinha os níveis que você ia subindo para deixar o personagem mais forte. No 13, os níveis mudaram. Eles partiram para um esquema onde a cada luta que você matava os inimigos, você ganhava uma quantidade específica de pontuação. Essa pontuação servia para você ativar características em uma grande árvore de habilidades, sendo características relacionadas a dano físico, a dano mágico, a vida e coisas do tipo. E assim você deixaria o seu personagem mais forte, não necessariamente tendo o up de nível. E o que aconteceu? O mais esperado, para uma coisa que veio diferenciando tudo, cortando coisas que eram do mais clássico do jogo, todo mundo detestou. Foi uma raiva gigantesca que houve em cima do jogo. Fãs decepcionados que compraram o jogo para jogar e acabaram se decepcionando muito. Reviews falando que o jogo era ruim, que o jogo não era legal. Era uma coisa normal de você ver. Falando que Final Fantasy XIII não era Final Fantasy, que era uma coisa ruim, que era ridículo o que eles tinham feito. Eu vi tudo isso ali no que saiu o jogo. Todo esse tipo de coisa. E assim,
cara, eles realmente fizeram um negócio muito drástico no Final Fantasy XIII. Contudo, ele é ruim? Nem de perto. Vamos lá, por quê? Exploração e a questão RPG foi afetado muito. Muito mesmo. Mas história, luta e personagens, não. A história do jogo, eu acho ela interessante. Ela conseguiu me pegar. A história que eles pegaram, que eles colocaram ali. Eu gostei. Luta. O estilo de luta do jogo veio diferente, mas eu achei muito interessante de você pegar. Tanto que é aquele negócio. O jogo, você consegue jogar ele no geral, sem se especializar muito na maneira de jogar, mas pra zerar o jogo, você tem que ter uma noçãozinha do que você tá fazendo, pra conseguir derrotar o último chefe. Que ele é complicado. Pelo menos eu achei ele complicado, né? Mas é legal o estilo de luta. Depois que você pega e entende como é que ele funciona, e pega o jeito ali dele, ele fica bem interessante de você pôr em prática, tá bom? E personagens. Em geral, cara, os personagens de Final Fantasy XIII são muito legais. A Lightning, o Snow, a, a Feng, o Saz, o Hope, a Vanille. A própria Serah também. Todos os personagens, eles são interessantes no jogo. Eles trazem algo legal. E eu gostei deles. Em especial, os personagens que eu mais gostei no primeiro jogo, quando eu joguei, foi o Snow e a Lightning. Eu achei eles personagens muito interessantes, que sendo personagens que têm mais foco, e que muitas vezes eles estão trabalhando ali junto, então tem interação entre os dois, eu achei que funciona muito bem, principalmente porque ambos têm o mesmo objetivo, mas são pessoas diferentes com ideais diferentes. E eu achei interessante como foi colocado no jogo. E vamos lá, a outra parte, não, é a parte dos personagens mesmo. É interessante o Final Fantasy XIII. É uma coisa, um jogo legal. Eu gostei bastante. Mas aí a Square também tomou um caminho que eu mesmo achei meio estranho. Depois de Final Fantasy XIII, todo mundo já tava... Muita gente não gostou, muita gente tava ali. Até teve alguma outra pessoa que gostou e tal, mas no geral ninguém gostou. E aí, todo mundo esperando já Final Fantasy XIV e tal, que voltasse com as coisas certinho. Eu acho que na época já tinha a ideia do Final Fantasy Versus, que acho que já tinha saído o primeiro trailer do que viria a se tornar o Final Fantasy XV. Mas aí lá, tava todo mundo esperando. E aí o que eles fizeram? Lançaram Final Fantasy XIII 2. Primeiramente com um título extremamente bizarro, tá? Final Fantasy XIII 2 não é uma ideia legal. Cara, eu achei bizarríssimo eles fazerem isso, tá bom? Final Fantasy XIII 2 e tal. Principalmente porque é literalmente Final Fantasy 13 2, não é tipo Final Fantasy 13 parte 2 ou coisa do tipo, é 13 2. Então é esquisito, muito esquisito. Ele veio para continuar a história do 13 e trazer algumas mudanças para coisas que foi reclamado. Olha, eu joguei o 13, eu gostei do 13. Eu joguei o 13 2. O 13 2 teve alguns problemas. Eu não zerei o 13 2 porque eu achei a progressão do jogo meio esquisita. Não era muito lógico ali, eu não peguei tanto. E aí eu também fiquei preso em umas partes, eu ficava preso muito tempo em algumas partes, que não era nem de luta, era tipo só de exploração, então eu desencantei muito do jogo. O fato de eles trazerem a Serah, de volta pra jogar e ser uma personagem jogável, eu achei muito legal. Mas excluir todo o resto, eu achei muito, mas muito ruim. Principalmente porque o personagem novo que veio no jogo, eu não gostei muito dele também. Então eu fiquei
Fiquei meio chateado com o jogo, e o que provavelmente ajudou a eu não ter continuado. Não tinha dois dos meus personagens favoritos do primeiro jogo, que era o Snow e a Lightning. Pelo menos até a parte que eu joguei, o Snow não tinha aparecido. No máximo tinha uma carta dele falando, tô indo ali resolver um negócio e depois eu volto. Enquanto acontecia isso. E aí, cara, teve um monte de coisa que eu não gostei nesse início. E foi difícil. Mas aí, chegamos em Final Fantasy 13.3, que pelo menos eles tiveram a dignidade de não colocar 13.3, colocar Final Fantasy 13 Lightning Returns, pelo menos, né? Que foi o primeiro do Final Fantasy 13 que eu conheci. Eu conheci primeiro o Lightning Returns. Que eu conheci, achei o jogo muito bonito, achei o jogo muito interessante, eu queria jogar. Peguei a primeira vez para jogar, foi um verdadeiro fiasco, eu não consegui fazer nada direito no jogo. E aí eu deixei meio de lado, mas eu ainda gostava do Final Fantasy 13. Achava a Lightning uma personagem interessante, eu gosto do design da Lightning, eu acho um design que ficou legal. O próprio design dos personagens no geral no 13, eu gosto. Então, quando eu vi, na época eu com o Play 3, vendendo o Final Fantasy 13 1, em uma promoção baratinho, eu comprei, joguei e gostei. Então eu acho interessante Final Fantasy 13 e tal. E o Lightning Returns eu voltei a jogar depois no PC e vou te falar, que jogo legal. O Lightning Returns ele mudou o estilo de luta, a maneira como a luta funciona, mas trouxe um estilo que é muito mais ágil, um jeito que eu achei muito mais divertido de você colocar. Eu acho também mais fácil de você dominar, ao mesmo tempo que traz dificuldade, porque como cada magia e ataque que você usa gasta uma quantidade diferente de energia, como cada armadura, equipamento ajuda ou atrapalha, é interessante você também se especializar, mas é bem viável de você jogar sozinho, tipo, sem se especializar, sabe? É muito divertido o jogo, ele traz uma exploração melhor, ele traz uma linha de história também interessante. Aí é que vem o problema. Sendo bem sincero no Lightning Returns. Lightning Returns, ele veio com uma exploração muito legal e uma luta muito legal. Mas a história decaiu e personagens decaiu. Personagens como o Sass e praticamente os outros, a Feng, o Hope, a Vanille, o Snow, todos eles caíram em relevância e participação. Isso não é legal. Isso é bem ruim. Então, não foi uma coisa muito positiva a linha dos personagens. Ao mesmo tempo que exploração e luta cresceram, e até a parte RPG, de certa forma, deu uma crescida, eu já vou falar sobre isso, a história e os personagens decaiu. Isso também é meio triste. Óbvio. Se você jogou o primeiro, gostou, jogou o segundo, gostou, você gosta do universo, gosta principalmente da Lightning e tudo mais, jogar o Lightning Returns não vai ser maçante. Você vai jogar, você vai achar interessante, se você gostar da gameplay, você vai conseguir fazer um negócio legal. Mas é triste você ver os personagens, fazer a missão de um personagem esperando algo mais profundo, principalmente baseado no que traz a ideia do jogo, a ideia do universo que você está jogando em Lightning Returns, é muito fraco. Você se sente meio frustrado vendo as quests e tudo mais. Então é difícil. Mas o jogo em si não é ruim também. Ele traz coisas muito boas, a própria gameplay é legal, a luta é legal, e eu acho que isso é o que mais vende no jogo. Você pegar, ter bastante possibilidade, muita luta e tudo mais. Agora a gente entra para meio que trazer ali uma coisa que eu não gosto, e eu vou falar aqui certinho, eu não gosto da maneira de upar do Final Fantasy 13. Funciona no Final Fantasy 13? Funciona, mas eu não gosto que seguiu pro Final Fantasy 13 2, e não gosto da maneira de você upar do Lightning Returns. Eu sou um cara que eu gosto muito do estilo de jogo, de você ganhar XP, upar de nível. Lightning Returns trouxe um que eu acho interessante. Você cumpre uma missão, por cada missão completa você ganha status. E aí o jogo te põe na situação de
cumprir todas as missões do mundo, para você ganhar os status certinho. Mas, cara, você colocar isso à frente do tipo ganhar XP ou upar de nível, que é algo tão simples, tão básico, mas tão funcional, é meio ruim, sabe? Principalmente que o estilo de Final Fantasy sempre foi baseado em ganhar XP ou upar de nível. Então esse é um ponto que sempre, eu acho que sempre vai incomodar qualquer pessoa que gosta de Final Fantasy, que já jogou outros Final Fantasy, que está jogando esse jogo como um Final Fantasy. Vai incomodar. Não, o do Lightning Returns eu não acho ruim, mas eu não gosto. Então é complicado. É verdadeiramente complicado. E para finalizar sobre os 3 jogos, essa trilogia de Final Fantasy XIII não é ruim. Ela é problemática em vários aspectos, principalmente levando em consideração a franquia grande que ela tá dentro, que é Final Fantasy. Se fosse um jogo separado, por exemplo, não tivesse Final Fantasy no nome, seria uma trilogia de jogos legais. Seria uma trilogia de jogos legais que no terceiro jogo, o primeiro jogo foi legal, o segundo jogo caiu um pouquinho e o terceiro jogo caiu também em outros aspectos, melhorou alguns, caiu em outros, mas seria uma trilogia legal. Mas a partir do momento que você coloca Final Fantasy no nome, da mesma forma que você vai dar holofote pro jogo, você vai trazer inúmeros problemas. Porque quem vai pegar e comprar um Final Fantasy tem na sua mente o que é um Final Fantasy apresentado em todos os outros jogos anteriores. E quando eles jogarem, eles vão ver que o jogo traz algo que não se assemelha ao que foi apresentado antes como Final Fantasy. Então, mesmo que o jogo seja legal, ele é problemático pela franquia que ele foi inserido. Mas ele é legal, eu acho que vale a pena. Ele pega, principalmente na Steam, ele pega umas promoções muito boas para você pegar e jogar, e você pode se divertir com eles. Então eu recomendo, é um jogo que eu recomendo, mas eu falo, esteja ciente do como é o jogo. E se possível, não veja ele como um Final Fantasy, que aí eu acho que você pode se divertir mais. Mas bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, peço que você dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Se você gostou muito, deixa um comentário aí sobre o que você acha sobre Final Fantasy XIII, se você já jogou, o que você acha dessa trilogia, se você acha legal ou acha ruim, se você acha bizarro o fato de ter 13, 13.2 e teoricamente um 13.3 que é o Lightning Returns. Deixa a sua opinião aí nos comentários para eu ver. Eu gosto muito de ver quando vocês comentam, eu pego, eu leio. Se eu tenho alguma coisa, se eu consigo complementar ou comentar alguma coisa, eu também comento, respondendo vocês. Mas é isso. Se também puder, compartilhe o vídeo com alguém que você acha que pode gostar do meu canal, que isso me ajuda a ter mais visibilidade e relevância aqui no YouTube, coisa que me motiva muito a fazer vídeos com mais qualidade e até mais vídeos para vocês. Mas bom, foi isso. Agradeço a todos que viram o vídeo até aqui. Aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.